falando e analisando a partida, acho que o Cruzeiro consegue se equilibrar no segundo tempo. É um Cruzeiro que passa a sofrer menos defensivamente, até perdia muito a bola, a gente comentava isso aqui, mas conseguia pelo menos se agrupar de uma forma que não sofria defensivamente. E aí, à medida que o jogo vai se desenrolando, as mexidas do Wesley Carvalho, elas surtem efeito. O Dudu entra muito bem na partida, o Marquinhos também, o próprio Matheus Pereira conectando ali esse quarteto ofensivo, participando muito, e até chama a atenção a ideia do Wesley Carvalho, quando ele baixa ali, né, coloca o Eduardo e o Christian para formar a dupla de volantes. Num primeiro momento até começa a funcionar bem, o Cruzeiro tem duas boas saídas ali, mas depois eu senti que parece que os dois, tanto o Christian quanto o Eduardo, deram uma cansada, o Cruzeiro passou a ter um pouco mais de dificuldade na saída de bola, até que vem um lance do gol. O Cruzeiro consegue conectar muito bem, o Matheus Pereira acha o Marquinhos, e o Valu até falava aqui, né, no lance que ele tenta ali, o Marquinhos dá o passe para o Gabigol, sobre ele poderia ter puxado para o pé bom e fazer esse passe, ele acaba fazendo com o pé direito, não é bom. No lance do gol ele faz isso, é a jogada característica do Marquinhos. Ele é um ponta direito, mas que tem o pé esquerdo como pé dominante, ele puxa para dentro muito bem, deixa o marcador ali na saudade, acha o Dudu pisando, atacando ali as costas da defesa, e o Cruzeiro faz o 3-1. Importante para o Cruzeiro emendar duas vitórias, importante para o Cruzeiro marcar muitos gols, finalizar muito como foi hoje. O torcedor ele carecia disso. É claro que a gente espera um Cruzeiro mais sólido, e isso vai acontecer com o tempo, mas eu acho que foi uma boa atuação do Cruzeiro, uma atuação equilibrada, principalmente no segundo tempo. O Kaique, que a gente criticava ali no primeiro tempo, melhorou na segunda etapa, ajudando muito defensivamente, e mais uma boa atuação da dupla Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Claro, a gente fica triste aqui, espera para que não seja nada de mais grave com o João Marcelo, mas dá muita segurança, tem dado muita segurança ao Cruzeiro, João Marcelo e Jonathan Jesus. Ô Caio. Perfeito, Pedro. Então, não foi um jogo brilhante do Cruzeiro, mas mais uma vez veio uma boa vitória, uma vitória expressiva, né? Na primeira etapa, realmente, pelos primeiros 20 minutos, o Cruzeiro não foi bem, acabou sofrendo gol em uma falha do sistema defensivo, mas mostrou o poder de reação e conseguiu a virada. E aí, no segundo tempo, teve mais a bola, mas teve alguma dificuldade para ter controle. Muitos erros do Cruzeiro, não só ao sair para o jogo, mas até mesmo quando conduzia próximo à área, errava bastante. Acho que isso melhorou muito após as substituições. O Wesley Carvalho até se arrisca um pouco, né, porque coloca o Christian e o Eduardo como volantes, pelo menos para eles fazerem essa função, mas ele incrementa com peças que hoje são titulares, né, que até mesmo quando a gente fala do Marquinhos, já dá para tratar ele como titular, por tudo que tem feito. E o Cruzeiro ganha em volume de jogo, ganha poder de fogo, né? E a qualidade individual faz total diferença para que o Cruzeiro venha fazer o terceiro gol com participações cruciais de jogadores que entraram, né? O Matheus Pereira acionando o Marquinhos e o Marquinhos encontrando muito bem o Dudu para ele fazer o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Como até registrei ao longo do jogo, o Cruzeiro tem 7 gols nos últimos 2 jogos. Se tem algo de positivo que dá para a gente falar dentro desse trabalho curto do Wesley Carvalho, é o poder ofensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou muito poderio ofensivo porque o Wesley está sabendo trabalhar melhor essas grandes qualidades individuais que o Cruzeiro tem. Que mesmo quando o time está um pouco mais exposto, está cedendo mais espaços ao adversário, é capaz de agredir quem está do outro lado, é capaz de acuar e de, obviamente, fazer com que o Cruzeiro chegue a boas vitórias, como foi no caso de hoje. Dá para destacar a atuação também do Léo Aragão. Acho que se o Cruzeiro conseguiu essa vitória, passa sim pelos jogadores de ataque, mas também pelo Léo Aragão, que por boa parte do jogo teve um sistema defensivo inseguro. E quando a bola chegou até ele, fez boas defesas. Que legal ver o Léo Aragão mais uma vez ter uma atuação positiva na temporada, né? A terceira boa atuação dele no seu terceiro jogo. É um goleiro que cada vez mais, com os minutos que tem, se prova que é uma boa opção, uma boa sombra ao Cássio.
O Fagner não fez um primeiro tempo que me agradou tanto, mas acho que cresceu na segunda etapa, foi um jogo seguro. Jonathan Jesus, infelizmente, entrou numa situação que ninguém queria, né, que foi com o João Marcelo se lesionando, mas melhorou absurdamente a defesa do Cruzeiro, sempre muito atento, com muita capacidade de antecipação, com qualidade para construir o jogo. O Kaique, que foi tão mal na primeira etapa, achei que melhorou bem no segundo tempo. E aí, do meio para frente, falando de quem começou a partida, talvez o Eduardo tenha sido o principal destaque, né? Não gosto dele tanto na função em que ele acabou saindo do jogo como segundo homem de meio, mas ele agregou bem, tanto que participou de 2 gols. Matheus Henrique, até o momento que esteve, foi bem na partida. E aí, em relação a quem entrou, todos bem, né? Marquinhos, Matheus Pereira, Dudu e o Gabi, quando teve a oportunidade mais clara de gol e um pênalti fez, ainda conseguiu uma ótima cabeçada. Então é um Cruzeiro que aos poucos vai se entrosando, se entendendo e vai tendo os seus principais destaques ofensivos potencializados. E como eu já falei por outras vezes, faço questão de reforçar. O sucesso do Cruzeiro passa muito pela grande qualidade individual que tem no seu setor de ataque. É claro que precisa se ajustar, que precisa ser um time mais equilibrado, mais consistente. Mas é muito legal ver que esses jogadores de frente cada vez mais estão se entendendo e estão decidindo os jogos para o Cruzeiro. Após um primeiro tempo não tão vistoso, mais eficiente por parte do Cruzeiro, muitas vezes o torcedor ele não quer só vencer, ele quer ser também convencido. Na primeira etapa o Cruzeiro teve as suas vulnerabilidades, teve a sua dificuldade, principalmente no setor defensivo, se destacando ali o Léo Aragão, que para mim fez mais uma excelente partida com a camisa do Cruzeiro. Na segunda etapa um comportamento diferente, né? Acho que o Cruzeiro foi conversando, se acertando no decorrer da partida. É claro que ainda é o diferencial dessa equipe, jogadores vindo do banco de reservas hoje nessa partida, como o Matheus Pereira, como o Dudu, como o Marquinhos, até então titulares dessa equipe, não é à toa. Fisicamente bem, tecnicamente também trouxe mais qualidade, sobressaindo ao seu adversário. Não à toa o Cruzeiro teve maior controle da partida na segunda etapa, deixando apenas com que o Léo Aragão defendesse uma bola, que foi uma finalização do centroavante da equipe do Uberlândia, não dificultando tanto até para o goleiro Léo Aragão, que seguiu se destacando dentro do jogo. Mas acho que foi um Cruzeiro com segunda etapa com mais controle do jogo, mais consciente também das jogadas que gostaria de fazer. E para mim sobressaiu os jogadores vindo do banco de reservas. Mais uma vez o quarteto mostrando potencial, agregando valores ao sistema ofensivo. Acho que foi muito feliz também, não só os jogadores, mas também as escolhas, né, por parte do Wesley Carvalho. A ideia é exatamente de gerar cada vez mais entrosamento para o sistema ofensivo e acabou acontecendo. Aos poucos o Cruzeiro vai se encaixando melhor também para o jogo e no contexto geral do Campeonato Mineiro, né? Se tínhamos com um grande objetivo dessa partida, além, claro, de respeitar a equipe do Uberlândia e conquistar os 3 pontos, é o ganho da confiança, é a melhoria do entrosamento, a melhoria também de cada vez mais deixar esses jogadores mais à vontade. Acho que acabou acontecendo isso na segunda etapa. O Cruzeiro repete aí uma sequência positiva e que bom que isso aconteceu num momento importante, pensando também no jogo contra o América, que será um jogo muito difícil na quarta-feira. Boa, enquanto vocês já acompanham aí a imagem, aguardando ali a presença do Wesley Carvalho para a entrevista coletiva, a segunda dele no comando do Cruzeiro e a segunda vitória, dessa vez para cima da equipe do Uberlândia, até em termos de aprendizado, né? Tem que tirar a vitória muito positiva. Daqui a pouco a gente vai falar a situação do Cruzeiro no Grupo C, que olha para frente em termos de melhor classificação, vai precisar de continuar vencendo e pedir ali para que o campeonato possibilite um tropeço para o Atlético, porque vai ter um confronto direto agora contra o América, que é quem tem 11 pontos, então automaticamente, se o Cruzeiro consegue vencer o América, ele tira mais um do caminho pela frente e vai ficar com a situação do Atlético mesmo ali diante dele, né? O Atlético é à frente em termos de pontos. Mas um aprendizado diferente, né, Amanda, desse time no comando nessa curta
gestão do Wesley, hoje ele não teve o seu caminho aberto pela vitória, não. Foi uma situação adversa. Pensando em um técnico que vai dirigir o Cruzeiro ainda por mais 2 vezes, e nos 2 jogos mais difíceis para mim do Campeonato Mineiro nessa primeira etapa de classificação, boas lições para ele tirar, porque a partir de agora a gente sabe que o nível de dificuldade vai subir gradativamente, primeiro com o América e depois com o Atlético Mineiro, né, Amanda? Exatamente isso, Valu. E por isso seria tão importante que o Cruzeiro pudesse desempenhar na ideia de continuar evoluindo, né? Coletivamente falando, individualmente também falando, se destacando no setor ofensivo, se resguardando também das dificuldades que teve no último jogo contra o Itabirito, na segunda etapa, e como aconteceu hoje também na primeira etapa. Acho que o Cruzeiro é um misto ali de avaliações e testes, e o Campeonato Mineiro é exatamente para isso, né, Valu? Nós já falamos isso diversas vezes, uma extensão da pré-temporada, jogadores ainda se adequando na melhor condição física. Acho que o Cruzeiro demonstrou exatamente isso se avaliarmos o primeiro para o segundo tempo. Acho que o Cruzeiro foi mais coeso na segunda etapa, e que bom que isso aconteceu num momento até de preparação para esse confronto de quarta-feira. O Wesley Carvalho terá novamente mais avaliações do Departamento de Performance e Saúde do clube, para que ele possa colocar em campo na quarta-feira a melhor equipe, a mais que possa dar mais opções também a ele próprio, Wesley Carvalho, tecnicamente falando, que seja uma equipe também com responsabilidade compartilhada, e aí não somente uma responsabilidade do treinador. Eu fico feliz com a resposta que teve até agora. Acho que os Ares, a tendência é que sofra menos pressão também, já que vem de mais uma vitória dentro da competição. Se coloca num lugar mais confortável dentro do seu grupo. Acho que o Cruzeiro, se ele pudesse encontrar um cenário que fosse mais favorável a essa preparação num jogo tão difícil na quarta-feira, ele acabou encontrando nessa partida de hoje com essa vitória, Valu. O Wesley, inclusive, já conseguiu superar em número de vitórias o Fernando Diniz neste ano de 2025. E ele tem algum mérito nisso, né? Já falamos sobre o poder ofensivo, ele fez com que esses jogadores viessem a se entender melhor. E eu acho que é um sinal muito claro de evolução do próprio Wesley em relação ao jogo contra o Itabirito para hoje, em relação à leitura de jogo, né? Porque tudo bem que ele tinha um banco de reservas abastecido por jogadores de maior qualidade, afinal de contas o Cruzeiro entrou com um time mesclado, mas eu acho que a ideia dele, a adaptação dele ao que o jogo estava pedindo foi muito interessante. E contra o Itabirito isso acabou não ocorrendo no segundo tempo, né? O Wesley ficou devendo em termos de leitura de jogo, até mesmo em relação a algumas substituições. Não foi o caso de hoje. Hoje ele até assumiu o risco, foi corajoso, ousado e deu muito certo. Acabou confiando naquilo que ele tinha em mãos, vendo muito bem o que poderia ser do jogo, que o Uberlândia poderia realmente se atrapalhar, e consegue colocar no momento certo os jogadores certos para que o Cruzeiro conseguisse essa boa vitória. Então ele chegar desta maneira antes de 2 clássicos tão importantes, para mim é muito positivo. É bem positivo para o Wesley, porque ele experimenta 2 cenários completamente diferentes. Primeiro, contra o Itabirito, ele abre o placar muito cedo. Então o Cruzeiro sai em vantagem muito cedo e força o adversário a sair da sua estratégia e atacar o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro explora muito bem isso. Uma prova é o gol do Gabigol, que ele rouba a bola ali do defensor do Itabirito. Hoje já foi um cenário completamente diferente. Era um time que sim, viria para se defender, mas o Cruzeiro não esperava sofrer o gol primeiro. Quando sofre o gol, o adversário se retrai ainda mais do que já seria normalmente. E aí o Wesley precisa de escalar, o Cruzeiro, mas o Wesley no comando precisa de escalar uma montanha muito maior. E me agrada algumas mexidas que ele faz sem trocar peças. E eu já comentava aqui no intervalo a questão de colocar mais jogadores ali para alargar a última linha do adversário e colocar também peso por dentro. Então ter jogadores para abrir o campo, mas também ter jogadores para jogar por dentro. Depois, na segunda etapa, ele, claro, tem ali os titulares como opções do banco de reservas, mas o momento que ele faz essas mexidas é muito oportuno. E ele é muito corajoso também, porque nós estamos falando de Christian e Eduardo, que são 2 jogadores
que são muito mais ofensivos do que defensivos, mas ele coloca esses dois numa função que tem uma obrigação defensiva mais forte do que eles teriam antes e aposta de novo nesse quarteto. E é interessante ver como ele tem feito algo que a torcida pedia muito nos primeiros jogos do Fernando Diniz, que era conectar mais Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. E ele ainda acrescenta o Marquinhos, que é um jogador que agrega muito nesse tipo de situação. Então, eu gostei muito da postura do Wesley Carvalho hoje e também contra o Itabirito, mas eu gostei muito mais do jogo de hoje por conta das mexidas certas. A gente falou muito de um Cruzeiro contra o Itabirito que deixou o ritmo cair, muito por conta do placar que construiu, mas que o Wesley poderia ter lidado melhor, ter escolhido peças melhor do banco para retomar esse ritmo. Hoje não. Hoje ele viu que o Cruzeiro estava deixando o jogo muito truncado, perdendo muita bola, era muito um jogo de transição, e ele coloca dois jogadores de lado de campo com capacidade de reter essa bola, que são Dudu e Marquinhos, e coloca o Matheus Pereira, que é o organizador desse time. E aí, quando ele marca o gol, ele vem ali com o Lucas Silva justamente na vaga do Eduardo para ter mais cadência, para segurar mais a posse da bola. Então, são dois desafios opostos. A gente sabe do nível técnico dos dois adversários, mas aí falando do contexto, né, dos dois jogos contra Itabirito e Uberlândia, que dão uma preparação e talvez uma bagagem para o Wesley Carvalho lidar com dois confrontos que vêm pela frente, tanto o América Mineiro quanto o Atlético Mineiro. Valu. Boa, mais de 17 mil pessoas aqui, deixem o like aí, pessoal. Temos quase 12 mil likes, muito obrigado pela imensa audiência. Daqui a pouquinho o técnico, o Wesley Carvalho, vai falar ali para contar um pouco mais de detalhes desta vitória do Cruzeiro diante da equipe do Uberlândia por 3-1, vitória muito importante, faz o Cruzeiro chegar aos 10 pontos, se manter com condições ainda de imaginar fazer a melhor campanha dessa primeira etapa, vai ter um confronto direto contra uma equipe que tem 11 pontos, o América no caso, e vai ainda torcer para que algo aconteça com relação ao Atlético, né? E continuar vencendo, é claro, para conseguir alcançar o primeiro lugar geral da primeira fase. Tem aqui uma imagem que nos chega, né? Não é uma imagem nada legal. O Samuca está até enviando essa imagem aqui para a gente. Antes, talvez, ali do Wesley Carvalho falar, a gente talvez consiga colocar um registro feito pelo Samuel Venâncio, do João Marcelo, mas por enquanto não sei se já está no momento do Wesley Carvalho ali aparecer. Bom, a gente vai seguindo daqui, muito obrigado, pedir a galera para continuar deixando o like, e é isso, né, o Wesley Carvalho, então, olha lá, ó, tá aí, ó, para vocês verem, preocupante, né, o João Marcelo deixando o jogo, deixando o Mineirão com o joelho direito imobilizado, de muletas, sem sombra de dúvidas, nos enche de preocupação, né, Amanda? Essa imagem do João Marcelo deixando o jogo desta forma, a imagem na tela para vocês aqui na Samuca TV. Lamentável. Pois é, Valu, é preocupante realmente, é um jovem jogador que continua se desenvolvendo dentro do elenco do Cruzeiro. Hoje teve a oportunidade de começar como titular. A gente deseja que não seja nada grave, deseja já uma pronta recuperação ao atleta. E o que me fez também chamar a atenção, Valu, e aí após a saída do João Marcelo, foi a presença, né, do Jonathan Jesus, mais uma vez demonstrando personalidade dentro do gramado, né? Ele que já havia falado aqui com a Samuca TV, falando sobre a importância, né, no último jogo, a importância de ser o companheiro hoje do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno que tem ajudado ele muito, tanto dentro quanto fora, conversando, utilizando da sua experiência para poder agregar valores no potencial do Jonathan Jesus. E para mim repete mais uma vez a oportunidade de demonstrar um bom trabalho dentro do gramado.
É claro que cada vez mais vai ganhando confiança, vai ganhando entrosamento. Jogadores, né, duplas, como acontece ali os volantes, como acontece também com os zagueiros, são peças muito importantes e fundamentais para o sistema defensivo, mas são jogadores que precisam cada vez mais mostrar entrosamento. Então acho que foi uma oportunidade do Jonathan Jesus atuar ao lado do Fabrício Bruno e para mim deixa mais uma vez um bom sinal de que, muito bem respaldado, como tem acontecido por parte da diretoria do Cruzeiro, ele tende a evoluir cada vez mais e conquistar a titularidade dessa equipe do Cruzeiro. Eu concordo com a Amanda a respeito do Jonathan Jesus, inclusive destaquei por aqui a boa atuação dele, ajudou a organizar a defesa do Cruzeiro, mas fica a preocupação em relação ao João Marcelo. Realmente a imagem foi a pior possível, agora com ele saindo do Mineirão dessa forma só fica reforçada. Diga, Valu. Só para... Alô, Samuca, na escuta. Fala, Valuzinho, estamos aqui na Zona Mista, na escuta. E aí, beleza? Maravilha, maravilha. Áudio e imagens muito bons, viu, Samuel? É isso então, pode seguir. Muito bem, muito bem. Então estamos aí em várias frentes, né, Valu? Daqui a pouco, tô seguindo, daqui a pouco teremos aí os lances do jogo, coletiva do Wesley Carvalho e a gente aqui na Zona Mista. É isso então, pode seguir a Samuca TV em duas frentes, né? Ali o Samuel posicionado também para a Zona Mista. Aqui você não perde nenhum detalhe do pós-jogo do Cruzeiro. Pode seguir, Caio. É isso, Valu, mas só para fechar a respeito do João Marcelo, é uma peça, no mínimo, importante para a composição de elenco, né? Já que o Cruzeiro não tem tantos zagueiros, e a gente sabe que ele tem qualidade, por mais que não vivia um grande momento, mas poderia perfeitamente retomar uma boa fase, né? Tomara que a notícia não seja tão grave como a gente imagina, mas caso seja... O Cruzeiro vai ter que pensar com carinho o que fazer ao longo da temporada, né? Talvez seja o caso até de, na segunda janela, fazer algum movimento mais forte em relação a essa posição. Primeiro, muito triste, né, a imagem do João Marcelo saindo daquele jeito. Tomara que não seja nada muito grave, mas desde já a gente deseja melhoras e uma pronta recuperação para o João. É um atleta que pode ajudar muito e vai ajudar muito o Cruzeiro. E o Jonathan Jesus, a cada jogo que passa, né, Valu, vai mostrando que aquilo que a gente, quando conversava com pessoas que o acompanhavam lá no futebol nordestino, já falavam que é um atleta de muita qualidade, muito bom para sair jogando, cometeu alguns errinhos ali no jogo contra o Itabirito, mas é o que a gente comentou também ao longo da semana na Samuca TV. Todo zagueiro que constrói jogo, uma hora ou outra ele vai errar um passe, mas na maioria das vezes, quando ele acertar, vão ser jogadas que vão tirar o Cruzeiro daquela situação de pressão. Um lance para mim que mostra o que é o Jonathan Jesus é aquela saída de bola já no final, onde ele dribla dentro da área. É um zagueiro de qualidade, é um zagueiro impositivo quando vai duelar. Eu até comentava com o Caio aqui em off, né, que dá uma certa segurança na bola aérea quando você tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. E são dois jogadores que, apesar de serem muito altos, são muito rápidos. Então o Jonathan consegue também correr ali e proteger na profundidade. Tem até um lance de um chute do Uberlândia que o Jonathan chega e ele que desloca o adversário acaba chutando de uma maneira errada. Então, é um menino, é um jogador ainda se desenvolvendo. Se a gente pega para observar, no ano passado, nesse momento, o Jonathan Jesus estava jogando Copa São Paulo de Futebol Juniores pelo Ceará. E hoje ele está no Cruzeiro, jogando num time de primeira divisão, disputando um campeonato mineiro. Então, é um jogador muito talentoso, que vai evoluir ainda mais do que já vem evoluindo. E eu acho que o Cruzeiro tem muito a receber e tem muito a ganhar desse menino jogando com a camisa do Cruzeiro.